TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom, podemos começar. Boa tarde para nós todos, né, que aqui estamos ou que estamos acompanhando à distância, né, através da nossa TV Câmara. E estamos dando início, então, à nossa 12ª reunião da Comissão de Educação. E, para isso, nós solicitamos a um dos nossos colegas aqui, vereador Sandro ou vereadora Nina, a leitura da ata da 11ª reunião, por favor. Eu pulei essa, aí para a semana Sandro lê. Ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Educação, realizada em 22 de maio de 2017, às 14h20, na Sala das Comissões da Câmara Municipal de Natal. Aos 22 dias do mês de maio de 2017, a Comissão da Educação reuniu-se na Sala das Comissões da Câmara Municipal de Natal, Palácio Padre Miguelino, situado na Rua Jundiaí, número 546, nessa capital, com início às 14h20, sob a presença da vereadora professora Eileika Bezerra, presença dos vereadores Santo Pimentel e Cícero Martins. A vereadora Nina justificou a ausência por motivo de viagem. Os trabalhos foram desenvolvidos seguindo a ordem do dia. Leitura da ata da 10ª reunião ordinária, que foi discutida e aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pedidas, ofício 07/2017, de 15 de maio de 2017, para o Fundo de Desenvolvimento da Educação FNDE, indagando a respeito do convênio com o município, visando a construção de prédios para a creche. Ofício 08/2017, de 15 de maio de 2017, para... Eu estou querendo acompanhar. Para o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira INEP, solicitando informações sobre a meta 20.6 da Lei Federal número 13.005/2014, acerca da metodologia formulada pelo Ministério da Educação, MEC, sobre o custo aluno. Projeto para designar relator. Projeto de lei número 094/2014, autoria da vereadora Júlia Arruda e vereador Franco Capistrano. Dispõe sobre a exibição de filmes publicitários de advertência contra a pedofilia, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes antes das sessões nos cinemas do município de Natal. O vereador Cícero Martins foi designado para o relatório. Informes dos vereadores. A vereadora professora Eileika informou sobre as providências tomadas para a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, que ocorrerá no próximo dia 30 de maio. Memorando circular 01 e termo de adesão para todos os vereadores, e espera que os que se identificam com o tema façam sua adesão à frente. Fez um convite especial para os membros da Comissão de Educação. Em seguida, o vereador Cito Martins falou a respeito da biblioteca do presídio da cidade de Apodi e sugere procurar parcerias para implantar uma biblioteca nos presídios de Natal. A vereadora professora Eileika enfatizou o trabalho da referida frente e relembrou que o PPA que se encontra em fase de elaboração e que existe a possibilidade de novas emendas, inclusive que já foram destinadas para a construção de 4 bibliotecas parques não executadas. Adiantou que não é contra a ideia do vereador Cícero Martins, mas que a prioridade dela é trabalhar em prol das crianças e não tem nada contra os apenados. Completou informando que tem um projeto para a doação de livros de autores potiguares e estantes para escolas adquiridas com seu salário. O vereador Santo Pimentel lembrou aos presentes o programa Câmara Cidadã, que acontecerá na Zona Norte, nos dias 13 a 24 do corrente. Disse ainda que será uma semana inusitada para a Câmara Municipal de Natal, com a rotina diferenciada, e também que o estande do seu gabinete prestará algum serviço à população. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente ata, que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos vereadores e vereadoras que compareceram à reunião. Lida a ata, senhora presidente. Muito obrigada pela leitura, vereador Sandro, ou mesmo a vereadora Nina, alguma observação? Então, podemos considerá-la aprovada? Sim. Bom, então, adiante. Temos aqui a nossa pauta e leitura da ata, que já aconteceu nesse instante, então, aprovada a ata, e leitura de correspondências pedidas e recebidas. Quem poderia aqui, por favor? Essa foi expedida. Sim. Sim.
Queremos aqui ouvir nossos colegas da comissão, né, sobre uma correspondência que foi lida, inclusive, na reunião anterior. No caso, era destinada à chefe do setor de assessoria de planejamento da Secretaria Municipal de Educação, e o que está proposto aqui é que ela seja destinada à própria secretária e solicitação de informações. Ou seja, a Comissão de Educação, queria saber se há uma concordância aqui dos nossos pares, né? A Comissão de Educação da Câmara, visando subsidiar os seus trabalhos, vem solicitar as seguintes informações da Rede Municipal de Ensino: matrícula inicial 2016 da Educação Infantil, final 2016 da Educação Infantil, tudo do ano 2016, para não ser repetitiva. Desde a Educação Infantil, o ensino fundamental de 1º ao 5º ano, fundamental inicial e final, e, finalmente, dados sobre matrícula do ano que passou, inclusive a modalidade de educação de jovens e adultos, também de 6º ao 9º, matrícula final 2016 e assim por diante. Matrícula inicial 2017, referente à educação infantil, o ensino fundamental de 1º ao 5º, o ensino fundamental de 6º ao ano, além de EJA, ou seja, todas as modalidades. Então, eu queria saber se há alguma, em contrário, se podemos fazer essas solicitações em nome da comissão. Concordado? Acordo? Obrigada. Bom, hoje é um dia que nós vamos apresentar justamente uma parte, né? Vamos chamar um relatório parcial, porque esse relatório parcial vai ser depois reunido num relatório mais amplo, justamente da situação dos CIMEIs de Natal. Apenas relembrando, esse assunto foi levantado aqui e cada mandato, vamos chamar assim, né? Cada membro da comissão ficou responsável por levantar os dados dos CIMEIs de uma determinada região. A região foi, inclusive... Aqui eu pergunto, qual é a palavra mais apropriada? Região ou zona? Natal. Zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste. É isso? Zona, apesar de que zona já teve outra conotação nos tempos passados. Posso falar, professora? Pois não, por favor. Boa tarde. Satisfação estar aqui mais uma vez, né, na nossa reunião da Comissão de Educação. São as duas coisas que são certas, né? Porque a zona, Natal sempre teve zonas administrativas. Quando eram, não sei se vocês lembram, eu sou jovem, né? Agora completei 51, uma boa ideia. As zonas administrativas, que tinha as prefeituras regionais. Então, as zonas, elas partem muito daí, que tem também como alicerce as zonas eleitorais, né, regionais. Então, do ponto de vista geográfico, são regiões, né? Região, né? Do ponto de vista geográfico, a localização é tanto que a região norte, porque está do lado norte, a região oeste, a região leste e tal. Então, ou seja, as duas coisas estão certas quando se refere à região do ponto de vista geográfico, então, norte, sul, leste e oeste. Quando se refere às regiões administrativas, aí tem esse costume ainda, que nessa lei nem é vigente mais, mas tem esse costume ainda de chamar dessa forma por causa das regiões administrativas que foram criadas em Natal, num governo que eu nem lembro, mas faz muito tempo. Eu só vejo pela história, mas eu não tinha nascido ainda, professora. Sim, eu já tinha nascido. Ele está dizendo isso que eu já devia saber. Bom, de qualquer maneira, é interessante a gente encontrar uma nomenclatura comum, não é? Até porque facilita, então, as nossas comunicações, ou zona, ou região, mas vamos adiante. Então, hoje nós estamos, então, aqui, e cada um de nós aqui, né, o vereador Cícero solicitou que justificasse aqui a sua ausência, que ele não está em Natal, acho que foi o interior, e... Não é isso? Acho que foi o interior. A professora Tássia, foi a Canguaretama. Está aqui e, nessa hora, depois nós vamos conversar entre nossos colegas mesmo, como é que a gente faz em relação... Desejamos o restabelecimento, claro, da professora Vilma, mas vamos tratar, inclusive, entre nós e com a presidência, porque fica uma situação um pouco frágil, não é? É 5, a situação da vereadora Vilma, que desejamos
o restabelecimento dela, mas eu acho que, pelo menos provisoriamente, precisaríamos ter um quinto componente, mas isso vamos tratar logo mais. Mas vamos agora ver, então, o nosso relatório das visitas. Cada vereador ficou responsável por uma zona ou região. Né? E hoje temos aqui, então, vamos começar. Né? Vamos começar pela vereadora Nina, por favor. Então, os resultados, né? Houve um roteiro. O pessoal da comissão daqui da educação, os assessores, organizaram esse roteiro. E agora nós vamos ver, tem uma amostra dos CIMEIs de Natal. Professora, deixa eu só fazer aqui já adiantar. A gente não conseguiu finalizar, fizemos já 80%, a gente visitou 4, fizemos o relatório de 3, e de modo que hoje não temos condição ainda de apresentar. Eu quero me comprometer para a próxima reunião, né, apresentar a nossa área. Inclusive, a gente teve umas dificuldades em alguns CMEs, e aí eu quero relatar depois, mas foram dificuldades bem peculiares que eu achei que não deveria ter, mas me parece que houve uma confusão do ponto de vista político, o que não é para acontecer. Mas aí eu quero apresentar isso no momento oportuno. Então, quero me comprometer em fazer a apresentação do nosso na próxima segunda-feira, se puder ser. Gente, então hoje faremos as apresentações da vereadora Nina e depois a professora Eleika. Né? Presidente. Por favor. Então, relatório de visitas a algumas escolas CMEIs de Natal, região Oeste. Então, nós fizemos da seguinte forma, nós vamos passando ali e a gente vai apresentando e alguma dúvida vocês podem suscitarem. O momento é esse, vamos lá. Em reunião da Comissão da Educação da Câmara Municipal de Natal, ordinária, ocorrida em 6 de março de 2017, foi deliberado que cada vereador, membro da comissão, visitasse 5 unidades de ensino CMEIs para a elaboração de um relatório, objetivando fazer um diagnóstico de cada escola visitada e assim intervir de forma mais eficaz. Então, é como se nós estivéssemos fazendo por amostragem e por região, porque o nosso entendimento é que por região a gente tem uma leitura mais integrada daqueles CMEIs. Cada membro vereador da comissão ficou responsável por uma região. No caso, eu fiquei com a região Oeste, onde eu selecionei os CMEIs doutora Azilda Arnes, Nossa Senhora de Fátima, professor Arnaldo Assene de Azevedo, professora Carmen Fernandes, professora Salete Alves Lima. E essas visitas ocorreram entre abril e maio. Então, para que a gente compreenda melhor, eu fiz a fusão com a assessoria em blocos. Então, vamos lá. Dados de identificação. CMEI doutora Azilda Arnes, endereço Rua Nossa Senhora do Livramento, em Felipe Camarão. CMEI Nossa Senhora de Fátima, Rua São Nicolau, 345, em Felipe Camarão também. CMEI professor Arnaldo Assênio de Azevedo, Rua Ana Paula Barbosa, no Lenigrado, no Planalto. CMEI professora Carmen Fernandes Pedrosa, endereço Rua Pastor Josino Galvão, em Felipe Camarão. E CMEI professora Salete Alves Lima, endereço Rua Abreolância, no bairro Planalto. Então, vejam que foram 3 CMEIs, em Felipe Camarão e 2 do Planalto. Instituição e dimensão pedagógica e da gestão. Os CMEIs visitados foram contactados de todos, foi constatado que todos utilizam o mural da transparência de acordo com a Lei 6407/2013, com exceção apenas do CMEI professor Arnaldo Assênio de Azevedo, em virtude de não ser responsável por unidade executora, pois a escola não está registrada. Então, de todos que nós fomos, esse CMEI não tem caixa escolar. E por que não tem caixa escolar? Está numa região de Natal que não há um cadastramento por parte da prefeitura. Inclusive, eu procurei a Secretaria de Tributação para a gente ver o que é que a gente pode fazer uma intervenção, porque, vejam, um CMEI numa região extremamente necessitada, né? Não tem, e assim, não pode fazer e fica por isso mesmo e passa o tempo, enfim. Dos 5 CMEIs visitados, apenas um é prédio cedido. Os demais têm suas instalações em prédio próprio e todos em boas estruturas. Todos os CMEIs funcionam nos turnos matutino e vespertino. Somente o CMEI professor Arnaldo Assênio de Azevedo está aberto aos sábados, em parceria com o Centro Bezerra de Menezes para atendimento médico e enfermeiros. Eles fazem esse trabalho no final de semana. As escolas CMEIs não têm bibliotecas e laboratórios de informática, mas todos contam com computador para trabalhos administrativos.
Em relação ao refeitório, todas as escolas CEMEIs estão contempladas. No entanto, a escola professora Salete Alves de Lima informa que o espaço reservado à merenda dos alunos não considera como refeitório, relacionando-se ao refeitório do CAIC. Dos 5 CEMEIs, 4 não têm sala de leitura. E CEMEI Nossa Senhora de Fátima informou que existe o local, mas o local é pequeno e está sendo utilizado para guardar livros e brinquedos. No que diz respeito a parque infantil, todos estão contemplados com equipamentos. No entanto, o CEMEI Nossa Senhora de Fátima não está usando o parque porque necessita de reparos. E no CEMEI Professor Arnaldo Assemi de Azevedo, os espaços destinados ao parque, os equipamentos estão expostos ao sol. É impossível as crianças irem frequentar aquele parque. Não tem horário, porque o sol é intenso. Os parques bonitos, novos, mas não tem condição. No sol. Dos CEMEIs visitados, apenas 2 têm quadra-pátio. Porém, o CEMEI Nossa Senhora de Fátima não está utilizando no momento, pois necessita de manutenção. É importante frisar que somente o CEMEI doutora Azilda Arnes utiliza-o. O CEMEI professor Arnaldo Assemi de Azevedo está composto de 12 funcionários, 2 vigias, 4 porteiros, 2 merendeiras e 3 SGs, e 1 auxiliar de cozinha. E é o suficiente para a escola, segundo o relato da direção. O seu corpo docente está constituído de 14 professores, sendo 3 efetivos e 11 seletivos. Alto, né? Alto esse número. A escola conta com 6 auxiliares de sala de aula. Existe uma demanda reprimida de 3 auxiliares de sala de aula, sendo 2 para alunos especiais. O CEMEI doutor Azilda Arnes está composto por 8 funcionários. Este número não é suficiente e é necessário mais um secretário e um SG. O seu corpo docente está constituído por 10 professores, sendo 8 efetivos e 2 seletivos. Esse a gente já vê que já é diferente do outro. O outro tem muito mais seletivos do que efetivos. Esse tem mais efetivos, que é o que a gente espera, né? Que tenha mais efetivos. A escola conta com 7 auxiliares de sala de aula. Existe uma demanda reprimida de 3 auxiliares de sala de aula. O CEMEI Nossa Senhora de Fátima está composto por 11 funcionários e há necessidade de 12 SGs para a escola. O seu corpo docente está constituído de 12 professores, sendo 5 efetivos e 5 seletivos. No entanto, existem 2 readaptados. Diante disso, conta-se apenas com 10 em sala de aula. A escola conta com 7 auxiliares de sala de aula. Existe uma demanda reprimida de 4 auxiliares de sala de aula. Vão contando aí, viu? A quantidade só nesses 5 aqui, a gente dá para... O CEMEI professora Salete Alves Lima está composto por 14 funcionários, 3 vigias, 2 porteiros, 2 merendeiros, 2 SGs, 2 auxiliares de cozinha e 3 secretárias. Uma SG readaptada na função de secretária. E há necessidade de 2 merendeiras e 2 SGs para a escola. O seu corpo docente está constituído por 16 professores, sendo 15 efetivos e 1 seletivo. A escola não conta com auxiliares de sala de aula. O que existe é um auxiliar volante para o nível 2 e não tem auxiliar para alunos a partir do nível 3. O CEMEI professora Carmen Fernandes Pedrosa está composto por 12 funcionários e há uma necessidade de 12 funcionários para a escola. O seu corpo docente está constituído de 16 professores. A escola conta com 4 auxiliares de sala de aula. Existe uma demanda reprimida de 3 auxiliares de sala de aula. É importante ressaltar que a escola tem crianças com necessidade especial e conta apenas com 4 auxiliares de sala de aula, ficando os demais sem o auxiliar. As escolas CEMEIs visitadas encontram-se em prédio com situação física adequada. No entanto, as instalações elétricas estão de regular para ruim. E 4 CEMEIs relataram que a entrada de energia não está suportando a demanda dos pontos elétricos do prédio. Com isso, os equipamentos, tais como ventiladores, queimam com frequência, como também as lâmpadas, gerando prejuízo significativo ao município. É importante mencionar que o CEMEI doutora Azilda Alves está todo climatizado. O CEMEI doutora Azilda Alves informou que as instalações hidráulicas sanitárias são consideradas boas. As demais informaram que estavam de regular a ruim. Os CEMEIs professor Arnaldo Assemi de Azevedo e o CEMEI doutora Azilda Arnes informaram que a cozinha local e armazenamento dos alimentos estão condizentes com a necessidade. As demais informaram que estavam de regular a ruim. Todas as escolas informaram que os recursos financeiros recebidos pela escola CEMEI são insuficientes. Vale ressaltar que a escola CEMEI professor Arnaldo Assemi de Azevedo não é registrada, por isso não existe recurso destinado à escola. O CEMEI é mantido pela própria Secretaria Municipal de Educação. Quando falta um bujão, coincidiu de um dia que eu fui, eu tive que comprar. No que diz respeito ao planejamento, todas informaram que ocorre diariamente, porém, afirmaram que 1 hora para planejar após o término. Aliás, no que diz respeito ao planejamento, todos informaram que ocorre diariamente o planejamento, porém,
afirmaram que existe 1 hora para planejar após o término da aula. Não satisfaz o objetivo do planejamento. É insuficiente. Todos os CMEs informaram que existe participação da família no cotidiano da escola e que sempre oportuniza a comunidade escolar a avaliar o trabalho da escola. Os CMEs, doutora Azilda Arnes e professora Carmen Fernandes Pedrosa, informaram que sempre cumpre os 200 dias letivos. No entanto, os demais informaram que geralmente cumpre os dias letivos em virtude de fatores que geralmente não cumpre os 200 dias letivos em virtude de fatores que impossibilitam o funcionamento fiel, tais como falta de auxiliares de sala de aula, falta de água, falta de alimentos para a merenda dos alunos. É interessante. Apenas o CMEI, professor Arnaldo Assemi de Azevedo, tem projeto para alunos fora de faixa etária, alunos do programa de jovens e adultos, nos turnos vespertino e matutino. A escola CMEI, doutora Azilda Arnes, considera satisfatória a articulação da Secretaria Municipal da Educação. As demais considera parcial a insatisfatória. Apenas o CMEI, professor Arnaldo Assemi de Azevedo e Nossa Senhora de Fátima, têm parcerias. O primeiro tem parceria com o Centro Bezerra de Menezes, com atendimento médico e enfermeiro, com vacinação. E o segundo, com o grupo de enfermagem e dentista da UFRN. Por fim, os CMEs informaram que existe conselho escolar e fiscal, cujos membros são escolhidos em reunião à Assembleia. Apenas o CMEI, professor Arnaldo Assemi de Azevedo, não tem o conselho fiscal em virtude de não ser unidade executora. Então, esses foram os relatos das escolas que nós visitamos. Nós podemos perceber o seguinte, aquela história, e muito já foi feito, e o pouco que ainda não foi feito interfere de forma violenta no andamento da escola, porque, veja bem, você não ter auxiliares em sala de aula é um grave problema. Você não ter pessoas no apoio da escola também é um grave problema. Você não ter um recurso mínimo para que você possa resolver uma lâmpada, uma torneira, é um grave problema, um bujão. Então, são coisas que a gente precisa caminhar. Você tem um número, como o CMEI aqui, o número de 80% do quadro de seletivo é um gravíssimo problema, né? Então, de todo modo, foi isso que nós colocamos e estamos abertos a algum questionamento. Obrigada, professora. Dando continuidade, nós agora vamos fazer, então, a leitura do nosso relatório, para depois, então, fazermos alguns comentários, alguns encaminhamentos, né? Vamos agora fazer o nosso, e eu vou tentar aqui dizer tanto não é. Estou com um vício horrível de linguagem, não é? Que horrível. Nós agora vamos, agradeço inclusive as nossas assessoras, incluindo aí a professora Tássia, não é? Que vocês prepararam, não é? Sob a coordenação, não é? Está vendo, sob a coordenação dela, a matéria que está sendo apresentada agora. Já vamos apresentando, vamos lendo. Professora Tássia, antes de você fazer esse trabalho junto com as outras colegas, você leu alguma coisa? Ou é bom que eu leia alguma coisa antes de apresentar? É bom, não é? Uma introdução aqui. Então, é o seguinte, a Comissão de Educação, conforme já foi dito aqui, da Câmara Natal, em reunião de abril de 2017, deliberou que os 5 vereadores, repetindo aquela informação já passada pela vereadora Nina, que os 5 vereadores membros dessa comissão realizariam visita aos centros municipais de educação, objetivando conhecer em loco as dificuldades denunciadas à comissão por professores, gestores e pais de alunos. De acordo com o planejamento, cada um dos vereadores, repetindo aqui, né, ficou responsável por 5, totalizamos então 25, ou seja, 34,2% do total de CIMEIs. O que são CIMEIs? Centro Municipal de Educação Infantil, de Natal, do universo de são 73 CIMEIs ao todo, em Natal, e aqui nós nos propusemos a trabalhar justamente com 25. São 73. Instituições de educação infantil, né? Natal. E após, então, as visitas foram organizadas por região, né? Nós ficamos com a região leste, houve até um sorteio para que isso fosse bem, bem aberto. O roteiro é aprovado pelos membros, então, da comissão, contemplam basicamente 3 aspectos: os dados de identificação, a dimensão pedagógica e a dimensão da gestão propriamente. A região leste, que é a que nós nos debruçamos, possui 8 CIMEIs. Talvez seja a região que tenha o menor número de CIMEIs, né? Pega aqui Ribeira, Rocas, Praia do Meio,
Petrópolis, Mãe Luísa, não é isso? Por aí. Então, essa região, nós tivemos aí, de 17 de 4, dias 17 de abril, 5 de maio e 9 de maio. As informações foram obtidas através de entrevistas feitas com gestores presentes, porque nós não anunciamos, é isso. Eu acho que visita anunciada, a situação torna-se artificial. Então, no caso, encontramos ou o diretor administrativo, ou o pedagógico, ou o coordenador, na ocasião das visitas, tendo por base o roteiro previamente elaborado pelas nossas colegas, né, assessoras da comissão. E temos aqui os quadros de 1 a 7 a seguir, que apresentamos então um resumo das informações coletadas nas referidas visitas. Então, começamos aí, o público-alvo, no caso, Zona Leste, né, 5 escolas: Nossa Senhora de Lourdes, Padre João Perestrelo, Cláudia Farias, Amor de Mãe e Galdina Barbosa Silveira, dando um total, então, de 1.080 crianças atendidas neste mês. Bom, isso aí são... E situação do prédio, em relação a cada um deles, por exemplo, somente o Nossa Senhora de Lourdes é um prédio cedido, os demais são prédios próprios. Então, 80% do caso, né, é próprio e 20% somente cedido. E o próximo, dado de identificação, Mural da Transparência, que é uma lei que está em vigor, né, inclusive do nosso mandato, e procuramos, inclusive, ver essa situação. Quais aqueles que dispõem do Mural da Transparência, que deve estar à frente da escola, quando nós chegamos na escola, ou seja, escola meio fundamental, essas informações básicas deverão estar, né, neste mural, para que essas informações sejam mais transparentes possíveis. Então, das escolas visitadas por nós, apenas o Nossa Senhora de Lourdes dispõe desse mural que está lá. Em relação às instalações físicas, Nossa Senhora de Lourdes regular, o Padre João Perestrelo boa, Cláudia Faria regular, Amor de Mãe e Galdina boa situação, né, da instalação física. Quanto aos recursos financeiros, eu acho que esse assunto já foi, inclusive, abordado aqui, e é uma das dificuldades, né? Ou seja, os recursos financeiros são considerados insuficientes, no caso da Nossa Senhora de Lourdes. O João Perestrelo recebe da SME, certamente alguma situação aí, como já foi tratada aqui, do CIMEI Arnaldo Assênio, e considerados os recursos insuficientes, recursos financeiros, do Cláudia Faria, do Amor de Mãe e da Galdina Barbosa. Sim. Então, aqui, nossa colega da assessoria está aqui dizendo que a lei municipal sobre o Mural da Transparência, que não acontece em 80%, e que aqui eu faço um apelo, todos nós, ao chegarmos a uma escola do município, façamos uma observação, vereador Sandro, vereadora Nina, se existe. E aqui eu tenho um pouco de... Até me sinto bem em dizer como é que eu me inspirei nisso. No início dos anos 90, eu tive a oportunidade, acho que eu já disse isso, de fazer um estágio de 40 dias na França para conhecer o sistema educacional francês quanto à formação de professores, na ocasião que estavam nos preparando o Estado, 6 ou 7 estados brasileiros tiveram essa oportunidade, proporcionada pelo Ministério da Educação, para justamente transformar as escolas de nível médio em Instituto Superior de Formação, quer dizer, a formação do professor, vamos chamar primário normalista de antigamente, eu fiz parte disso, vamos dizer, não considerávamos suficiente a formação de nível médio, mas uma formação já de nível superior. E nessa ocasião, nos arredores de Paris, eu vi numa escola inclusive considerada de periferia, eu vi este quadro, este mural lá, contando muita coisa daquela determinada escola, inclusive a situação do rendimento dos seus alunos, e até comparando com a região. E aquilo me chamou muita atenção, e eu, ao chegar nesta casa, achei que era oportuno. Nós temos a ideia, que foi aprovada aqui por todos, do tal Mural da Transparência.
E agora vamos ver dado de identificação de cada um desses CIBEIs, cada uma dessas escolas. Nossa Senhora de Lourdes está ali para nós todos vermos, né? Quantas salas? Meia dúzia, 9, 7, 4, que dá um total de 32 salas. Chama a atenção que é, em média, 6 e 6. A Cláudia Farias, que é uma escola que fica entre Ribeira e Rocas, ali ao lado onde era a rede ferroviária, era uma escola da rede ferroviária, inclusive, que depois foi transformada. Um espaço físico bem razoável, bom, e foi a maior delas. Inclusive, ali nós estamos vendo, são 9 salas. E as demais, Mãe Luísa, Padre Perestrelo, Amor de Mãe, lá na Praia do Meio, e a Galdina também, Mãe Luísa. Dessas escolas, das 5, 3 estão localizadas em Mãe Luísa. A outra entre Ribeira e Rocas e a outra na Praia do Meio, Amor de Mãe. Bom, turmas são 9, 10, 15, 10, 8, no caso foram 32 turmas, e em tempo integral temos apenas a Cláudia Farias, com 3 turmas em tempo integral, e Amor de Mãe, com 4, ou seja, 7 no universo de 32. Não, desculpa, no universo de 52 temos 7 em tempo integral, que é um dos objetivos da atual, do que está proposto aí pela educação, nos discursos, inclusive do nosso Plano Municipal de Educação, professor Sandro, porque você é mestre, viu, Sandro? Inclusive na discussão aqui do plano, dos vetos, foi inclusive um assunto debatido nesta casa. Então, turma em tempo integral, turma parcial, é a grande maioria, de 52, 45 é tempo parcial e 7 em tempo integral. Podemos ir adiante? E ainda aqueles CIMEIs que dispõem de berçário, ou de creche, ou de pré-escola. Só lembrando, o CIMEI atende essa faixa de 0 a 3 anos, no caso, 3 anos e 11 meses. Isso, 4 e 5 anos já é considerada pré-escola, porque essa nomenclatura ela muda com uma certa frequência, e para o grande público é importante que a gente saiba. Nós estamos tratando aqui de educação infantil, que cobre a faixa de 0 aos 5 anos, educação infantil como um todo, e lembrando aqui que se nós tratamos de educação básica, que é de 0, atenção, educação básica no Brasil é de 0 aos 17 anos, que atinge, então, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação infantil, eu dei esta nomenclatura e com muita convicção, é a base da educação básica. Uma boa educação infantil favorece muito o prosseguimento de um bom ensino fundamental, o ensino médio e aí por diante. Então, nós não estamos tratando simplesmente de escola para as crianças brincarem, por favor. É muito mais do que isso. Então, nós estamos aí no quadro de identificação, quantas das escolas pesquisadas oferecem berçário, quantas creche e quantas pré-escola. A creche vai até 3 anos e 11 meses. 3 anos e 11 meses. Vai até aí. E a pré-escola propriamente pega, então, 4 e 5 anos. Então, veja que desse universo aí, de um total, nós tivemos berçário 2, é isso, se eu estou lendo certo, a creche 6, depois N1, porque tem também uma classificação, não é? 1, 2 e 3, mas aí não vamos entrar nesses detalhes agora. E pré-escola, das que nós visitamos, do caso, pela leitura que estou fazendo aqui, eu fui pessoalmente a todas, viu? Inclusive sempre com uma colega assessora. Podemos passar? Professores e auxiliares. Bom, eu queria fazer já uma observação aqui, vereadores, vereadora, meus colegas aqui. Deixa eu fazer uma apreciação geral. Eu acho que, de modo geral, eu confesso que eu me surpreendi positivamente com a situação dos CIMEIs. E os pontos negativos, eu já vou adiantando aqui, eu acho que são pontos fáceis de serem atendidos, superados, não são mais complexos.
na minha percepção, depois os colegas podem até adiantar, na minha percepção, quais são as grandes dificuldades? É a questão dos auxiliares, que nós estamos aí no final, a professora Tássia está me chamando a atenção, que eu não diga logo, mas eu já não estou conseguindo dizer, certo? É que a situação de auxiliares chama muito a atenção, e nós vamos ver agora através dos números. Auxiliares e a parte também, que nós vamos ver também, financeira, não é? Daquela manutenção do cotidiano, e isso vai aparecer logo mais. Vamos lá. Então, não me contive, já me adiantei. Veja só, a situação, muito fácil a gente ver, de 62 professores e auxiliares, de 62 professores, nós, auxiliares, temos 39 sim e 30 não. Então, veja que não é tão complicado, minha gente. O auxiliar, veja, o auxiliar normalmente é um estagiário, por um custo baixo, se não me engano, 600 e qualquer coisa. Então, vejo que não é, as dificuldades não são tão complexas para serem enfrentadas, vereador Santos, vereadora Nina. A situação de auxiliares foi, assim, uma constante. Em todos os CIMEIs que nós estivemos, a problemática auxiliar, e que isso deixa, inclusive, de atender um número muito maior de alunos se tivesse o auxiliar, por um custo muito insignificante, assim considero. Então, aí está a situação, cada um por CIMEI, não é isso? 8, 2, 7, 7, meia dúzia e 30. Vamos adiante? Bom, sobre alunos deficientes, eu continuo usando a linguagem que eu usei na década de 70. Eu gosto muito da palavra alunos especiais, mas hoje a nomenclatura, eu sou um pouco desobediente, a nomenclatura é deficiente, porque na hora que você chama aluno especial, está incluído, inclusive, o aluno superdotado, que é um aluno especial. Na década de 70, quando eu estava na Secretaria de Educação, a questão da educação especial foi introduzida, sobretudo por pressão, que eu quero aqui fazer uma homenagem assim, a doutor Severino Lopes. Ele ia à Secretaria da Educação, que o secretário era Dalton Melo de Andrade, ele iria à Secretaria um dia sim e o outro também, sempre lutando pela questão da educação especial. Fechou o parênteses até porque, enquanto a gente está vivendo, a gente tem que passar um pouco, né, da história do nosso sistema educacional, que daqui a pouco, como não se escreve tudo, passa. Agora nós estamos aí nos alunos deficientes, que eu chamo especiais, e evadidos. Nós vemos que deficiente tem um total de 20, aí detalhado por CIMEI, e evadidos 0,6, que é bem baixo, considero muito baixo. Então, um sinal de que as famílias estão podendo e gostando, né, que os seus filhos sejam atendidos nestes CIMEIs que aí estão. Acho bem significativo. Sobre o pessoal de apoio, cada um dos CIMEIs, o que existe 12, a falta de 2, de 1, de 4, de 1, e o total de 8 não é tão significativo, né? A Cláudia Farias aí chama um pouquinho de atenção, porque faltam 4, e não é tão complicado. Pessoal de apoio. A problemática grande é o auxiliar para acompanhar as crianças. Está claro, não está isso? Claríssimo. Vamos adiante, pessoal de apoio, não nos chama tanta atenção. Equipamentos pedagógicos. Biblioteca, não, só no Amor de Mãe, que, na verdade, talvez de todas essas escolas, se a gente pode fazer uma comparação, eu tive uma surpresa muito agradável. Quem foi conosco? Foi todas 3, né, assessoras foram, e realmente é na Praia do Meio. É um amor a escola, é um amor. Eu acho que a gente aqui quer fazer o pessoal todo motivado, de todos os CIMEIs, isso muito me impressionou, o compromisso das pessoas que estão nessas instituições, e o Amor de Mãe ali diz que é o que tem biblioteca, e sala de leitura, sim, não, sim, só não Cláudia Farias, e refeitório todos dizem sim, somente não Galdina Barbosa. Então, o quadro em termos de equipamentos, relativamente, nada nos chama atenção. Os equipamentos
parque, quadra e laboratório de informática. Parque, todas, sim, sim, sim. A quadra, não apenas para a Cláudia Farias e a Galdina, que fica em Mãe Luísa, a Cláudia é a que fica lá entre Ribeira e Rocas. E laboratório de informática, apenas Nossa Senhora de Lourdes, e os demais, não, 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 não. E agora? Professora Tássia? Professora Tássia, e agora? Vamos adiante, por favor. Dimensão da gestão escolar, articulação com a SME, como é que considera autonomia e interface. Articulação com a SME, das 5, 3 consideraram satisfatória, 1 insatisfatória e a Galdina pouco satisfatória. Quanto à autonomia, não sim, não sim, não sim. Então, meio a meio, praticamente, né? A autonomia da escola. Só que eu não sei se nós abordamos aí a autonomia o quê? Autonomia financeira, administrativa, pedagógica, que me parece que esse é o tripé que asseguraria a autonomia de uma escola. Sobre interface, diz que não, 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 apenas sim, amor de mãe e a Galdina. E sobre o Conselho Escolar, que é uma instituição muito importante, se funcionar bem, isso é muito importante. Então, o Conselho, sim, todas 5. Escolha dos conselheiros todos através de eleição, o que é isso é muito bom. E o funcionamento, apenas a Cláudia Farias considerou insatisfatório, os demais, satisfatório. Muito bom. E aspectos positivos, bom, o quadro de professores é suficiente, apresentam boas instalações físicas, coisa eu até já me adiantei. Os gestores estão sempre presentes, encontramos, ou o gestor pedagógico, ou administrativo, ou coordenador. Não encontramos as escolas descobertas de forma alguma, os CIMEIs. A alimentação escolar é suficiente, possuem conselho escolar com funcionamento satisfatório, apenas um disse que não era satisfatório. A participação da família é considerada boa e não há evasão significativa de crianças. Pelo contrário, nós vimos aí que o número é muito insignificante, o que é muito positivo. E a próxima, aspectos negativos. Faltam auxiliares de sala, estagiários. Talvez seja o aspecto mais negativo, não sei se a vereadora Nina assim considerou, e o que nós ouvimos, vereador Sandro, no nosso dia a dia, dos contatos, falta pessoal de apoio, mas a falta maior é de auxiliares de sala. Faltam recursos financeiros, que não chegam nem, não são suficientes, nem chegam em tempo hábil. Algumas escolas nos afirmaram que este ano não receberam nada ainda. Então, como é que a gente se mantém? Eu repito, eu não conseguiria ser uma dona de casa se eu não tivesse o mínimo de recurso financeiro à mão para mudar a lâmpada, para consertar a torneira. Nós vimos uma determinada escola com a torneira quebrada, e a diretora disse: professor, nós não temos dinheiro nem para substituir uma simples torneira. Então, recursos financeiros, equipamentos pedagógicos, e apenas 40% dos CIMEIs visitados cumpre, isso é preocupante, os 200 dias letivos. Veja só, 40%. Então, se somente 40%, 60% não cumprem. E é o mínimo que pode uma escola fazer, é funcionar regularmente no seu dia a dia. A demanda de vagas para alunos ainda existe, ainda há procura por vagas, e que a gente aqui não deixa de registrar. Lamentável que o município de Natal, repito e direi isso enquanto estiver aqui, enquanto vida eu tiver por aqui. Repito, não é possível o município de Natal não atender a demanda na faixa de educação infantil e atender com bolsas o ensino superior. Isso é, desculpe, eu não vou adjetivar, porque pode ser que eu seja muito forte, mas, no mínimo, um absurdo, e que eu quero compartilhar com a população de Natal. Não é possível se manter bolsa de estudo para o ensino superior, que é obrigação da unidade federal, e deixar descoberta a educação infantil, que é obrigação dos municípios.
Adiante. Recomendações e sugestões: contratar pessoas de apoio e providenciar auxiliares de sala em número suficiente para que os CIMEIs funcionem plenamente, com todas as salas de aula. Fazer um estudo que mostre estratégias, isso em 2018, urgentes para adequar o funcionamento dos CIMEIs em turno integral, beneficiando as crianças e suas famílias sem diminuir o número do atendimento. Porque este ano, por exemplo, houve um aumento, mas um aumento como? Retirando as horas de atendimento. Então, alguns CIMEIs que atendiam nos 2 turnos passaram a atender somente um turno. Então, nessa hora, eles não, nós aumentamos o atendimento de 100 para 150, uma hipótese. Né? Mas isso o que é que representou para as famílias? Normalmente, saber que nos dias de hoje, as mães, as mulheres, normalmente já têm uma ocupação extra-lar, né? A ocupação do lar já é muito, muito forte, né? Mas algumas deixaram de trabalhar fora para ajudar, inclusive, na renda familiar, porque não tem com quem deixar os seus filhos. Porque se for pagar uma pessoa para um turno, isso às vezes não representa nem o que ela estaria ali recebendo. Bom, não dá. Fazer um estudo que mostre estratégias urgentes para adequar o funcionamento do mês em turno integral. Aquisição de novos equipamentos pedagógicos e maior celeridade no conserto das existentes nas instituições. É aquela coisa, não temos nenhuma tradição de manutenção dos prédios, das instalações, dos equipamentos, e quando não se tem recurso para isso, e a coisa vai se degradando, infelizmente, é uma prática do nosso serviço público. As coisas públicas são muito mal cuidadas e mal mantidas, de modo geral. Aquisição de novos equipamentos e da maior celeridade. Mais atenção às reivindicações e sugestões dos gestores para diminuir as interferências na escola, visando ter menos dias letivos não cumpridos. Infelizmente, são muitos dias letivos não cumpridos, e nós vimos que o ano escolar, que deve ter 200 dias letivos, nós já vimos que ele, na sua maioria, não se cumpre. Menos as reivindicações, vai diminuir, e ampliar o diálogo entre as escolas, secretarias de educação, pais e Câmara Municipal, deve ser, visando proporcionar melhor educação para nossas crianças. Mais diálogo entre nós. E, de modo geral, é isso. Destacamos manutenção financeira, auxiliares nas salas de aula, as dificuldades de prestação de contas, os recursos que não chegam em tempo hábil, e, de modo geral, é isso. Mas, sinceramente, eu tive algumas surpresas agradáveis. Era isso. Agora, por favor, os vereadores, falei tanto, né? Vereador Nina, vereador Sandro. Professora, os colegas que estão acompanhando aqui essa reunião da Comissão de Educação, especialmente quem está em casa, né? A gente vai apresentar o relatório de segunda-feira, mas a gente já pode adiantar algumas coisas que eu vi que não fugiu muito, né? Sim. Me parece que as diferenças regionais, neste caso, ainda existem, né? São muito assemelhados aí. Independente de ser leste, oeste, zona norte, a região que for, me parece que os problemas são os mesmos, né? Recurso insuficiente, repasse da prefeitura. A gente já está no mês de maio, terminando o mês de maio. Ou seja, era para ter sido 4 repasses, né? De janeiro a abril. E agora teve um repasse, pelo menos nas que a gente foram a mesma história, um repasse. Então, ou seja, há um atraso no repasse enorme. Então, isso significa um comprometimento da autonomia do CEMEI, que não se tem autonomia administrativa se você não tem condição financeira. Uma coisa está bem ligada à outra, né? Você vê, o que a senhora falou de torneira, bebedouro que fica vazando muita água o tempo todo, você não pode consertar porque não tem dinheiro para isso. Por outro lado, os recursos do ROM, né, que são recursos orçamentários municipais, algo que me trouxe indignação. Não sei se vocês chegaram a apurar isso, mas a gente anotou, inclusive, os valores com centavos, recursos federais, recursos municipais, todos os repasses a gente fez questão de anotar, e eu fiquei assustado quando eu vi, nos que nós fomos, todos foi a mesma coisa. Então,
com certeza está estendido em Natal, R$ 8.124 destinado a pagar contador. Ora, quando a gente olha no orçamento, isso significa mais da metade do orçamento do ROM das escolas está destinado a pagar contador. Mais da metade. Mais de 50%. Eu fiz um cálculo aqui. Se nós pegarmos este montante e multiplicar por 73 CMEs, dá mais de R$500 milhão. Dá R$ 593.052. Não sei se é o mesmo escritório. Mas deve ser porque o CMEI não tem autonomia para escolher o escritório. O escritório é indicado pela secretaria que faz uma licitação. Então, essa situação ela é brutal, ela é preocupante e carece de uma investigação apurada. Porque, imagina, um escritório de contabilidade fazer uma contabilização minúscula, porque é minúscula. Tipo, não é um supermercado que entra de dinheiro todo dia, rotatividade todo dia, sai dinheiro. Não é isso. É um montante minúsculo para o ano que você recebe. Então, ou seja, o fluxo disso é muito baixo. A autonomia administrativa ela é reduzida, porque existem as licitações, que aí você acaba ficando preso a ter que comprar via licitação, que antes não era. Antes era tomada de preço. Então a escola tinha mais autonomia, porque ela fazia uma tomada de preço, a que cobrava mais em conta, pegava 3, 4 propostas e tal. Agora não é licitação, então é centralizado. Essas centralizações dificultam. E aí você ainda compromete mais de 50% com o contador? Eu fiquei assustado com isso. E aí estávamos eu e Daniel, né? E ele disse, não, mas deve ser pelo número de alunos. No primeiro CMEI que a gente foi, o valor foi 8.124. Não, mas aqui como esse é maior, deve ser pelo número de alunos. Depois a gente foi que o espaço era cedido, o CMEI era minúsculo. Não, isso aqui, o contador deve ser R$1.000, R$2.000. A gente perguntou, é o mesmo valor. Nem olha para isso. Ou seja, o montante do valor do contador não é proporcional ao número de alunos. Não é proporcional ao montante total recebido. Então, aquele comprometimento que num CMEI pode ser 50%, no outro pode ser 70%, 80%. O CMEI fica com nada. Vai receber o dinheiro para pagar contador. Então, essa situação foi o que foi o que mais me preocupou. Né? Foi o que mais me assustou, essa é a palavra. Porque, claro, essa questão de auxiliar, a gente viu e tal. Mas isso, para mim, foi cruel. Cruel. Então, é algo que merece de um tratamento de fiscalização muito maior, né? Do ponto de vista de notificar a Secretaria de Educação, que mostre esse montante, como é que foi esse contrato, que empresa é essa, se tem mais de uma, se é uma só, se teve licitação, quantas concorreram, não é? O trabalho que tem sido feito. Então, isso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Além do que esses repasses atrasados e os repasses nacionais também. Então, na segunda-feira, a gente vai apresentar um relatório. Claro que não vai ser um relatório brilhante, como a vereadora Eleika apresentou, nem muito menos como a vereadora Nina apresentou. Vai ser um relatório, com certeza, bem mais simples, mas nós apuramos outros mais elementos que estão fora daquele questionário, que nós entendemos ser prudente, como, por exemplo, a acessibilidade. A gente também viu a questão da acessibilidade às crianças naqueles CMEIs. Então, a gente quer apresentar, já estou me desculpando mais uma vez, não vai ter a qualidade que foi tida agora, vai ser simples, mas a gente procurou ver também esses outros elementos. Eu já quero adiantar essas questões que foram colocadas, e além do que a questão política, não sei se vocês conseguiram ver isso, mas nos 3 CMEIs que a gente foi, a gente se apresentou, né? Vereador Sandro Pimentel, Daniel, como sendo da Comissão de Educação, que é um trabalho que está sendo feito nas 4 regiões,
como objeto da própria iniciativa da Comissão de Educação, para tentar apurar, ter um diagnóstico, a partir desse diagnóstico, poder, no nosso alcance, contribuir com o processo educacional. Mas aí as pessoas, eu notei que teve aquele susto, assim, tipo, né, em 2 deles tiveram que ligar para a secretaria para autorizar, saber se era autorizado passar a informação e se era autorizado fotografar. Eu digo, ó, você pode buscar a autorização que você quiser, liga, a gente não tem, cada um faz a sua gestão. Agora você não vai me impedir de tirar foto, não. Vou tirar foto. Pode ligar, mas eu vou tirar foto. Claro, eu não vou tirar foto de aluno, não vou tirar foto de criança, vou tirar foto das pessoas que não é o nosso interesse e as pessoas autorizaram. Mas da estrutura interna, ninguém vai me impedir de fazer isso. Né? Acabou que pediram autorização e eles, não sei quem, que eu não sei quem estava do outro lado, autorizou. Então, notei que meio que isso, sabe? Meio que Sandro Pimentel é oposição, então como é que vai usar isso? E a gente explicava bem direito, olha, a gente está aqui fazendo um trabalho institucional pela Comissão de Educação. Tudo a gente explicava antes. Inclusive, uma delas não nos atendeu. A gente vai voltar amanhã lá. E aí, se não atender de novo, a gente vai registrar, colocar o nome e vamos apresentar aqui, né, que não quis atender. Enfim. Então, é isso. Na segunda-feira, a gente... Mas eu quero já, professora Eleika e a professora Nina também, parabenizar pela apresentação e já ver, a gente já consegue ver, né, que foram regiões diferentes, mas quando acaba que os problemas são comuns, né? Muito comuns. Vereadora Nina, quer pronunciar algo? Professora, estou satisfeita, né? Eu acho que o caminho é esse, essa visita in loco é extremamente relevante, porque quando a gente discute, verificando os problemas na ponta, é outro olhar, não é? E, demais, quando terminar todos os relatórios, a gente condensar todos os dados e remetermos para o órgão, né, a fim que nos traga uma resposta, ou pelo menos apresente um plano estratégico de melhoria dessa situação que nós estamos tomando pé. E acho que agora também, de posse dessas informações do vereador Sandro Pimentel, a gente tem que aprofundar um estudo para saber se realmente é isso que está acontecendo com relação aos contadores, até para dar uma transparência. Eu gosto muito de ser justa. E, para ser justa, a gente precisa saber. A gente tem realmente, de fato, as informações. A gente não pode ignorar o que foi relatado, nem tampouco botar para debaixo do tapete. A gente tem que agora buscar mais elementos para a gente chegar a um termo com relação a esse aspecto. Obrigada. Obrigada. Eu peço a sugestão concreta, algum encaminhamento que essa comissão deve dar em relação a justamente essa questão da contadoria, do contador. Existe uma empresa chamada Juriscom e precisa se saber, vereador Sandro, acho que você levantou realmente um ponto que, desde o ano passado, me chamou a atenção uma pessoa que dirige um dos CIMEIs, me chamou a atenção sobre o valor um tanto exagerado que fica para essa empresa. Mas nada melhor, eu acho que tem um verbo que a gente tem que praticar. Esclarecer, se possível, né? todo dia. Esclarecer. Verdade, já sabe, está vendo? O meu vocabulário. Esclarecer. Agora, aqui nós pedimos até a sugestão do vereador Sandro e da vereadora Nina, que exatamente que medida nós podemos tomar nessa hora para esclarecermos, quer dizer, nessa hora, eu digo aqui, para, então, vamos dizer, as senhoras assessores e tal, prepararmos o quê? Uma correspondência à Secretaria da Educação. Vereador Sandro, o que é que você sugere concretamente? Deixa eu ver se a senhora concorda e se a vereadora Nina concorda. Nós fazemos isso, todas essas providências gerais, como um pacote, após as apresentações. No caso, segunda-feira, falta eu e Cícero, não é isso? A gente fecha o ciclo de apresentação, consolida um só relatório, e nesse relatório, que vai retratar a realidade das regiões todas, aí a gente dá os encaminhamentos que a gente achar conveniente, porque, com certeza, o vereador Cícero vai trazer outros elementos também, e aí eu acho que fica melhor assim, já tendo consolidado. E também, não sei se vocês conseguiram também identificar, mas a questão do atraso do especializado. Inclusive, eu tinha anotado aqui, dos que a gente foi, um deles exatamente estava fechado hoje, sem receber alunos, porque não pela direção,
mas os próprios terceirizados decidiram não ir trabalhar. Eu vi lá várias mães chegando, pais chegando com criança pedindo para... E a direção explicando que estava fechado, não ia poder atender, porque os funcionários estavam em greve, que a empresa Crast estava com março e abril em atraso de salário dos terceirizados. A empresa... Me ajuda aqui, Daniel, a outra, não sei o... Petrogás 1 mês, desde abril, e SS também 1 mês. SS. De salário, sem falar os atrasos dos vale alimentação, transporte, que já estavam aí mais há algum tempo. Pajuçara, todas que a gente foi lá, e é a situação de Natal toda, porque a empresa ela não é da autonomia do CEMEI, né? Então a prestadora ela presta em todos os CEMEIs. Então todos estão na mesma situação de atraso. SS, SS, Preserve, Petrogás e Crast. Essas todas estão em atraso, sendo inclusive com uma delas já com paralisação, completamente fechada. Era um ponto que nós tínhamos anotado aqui, não tínhamos falado, mas essa questão da terceirização, ela é recorrente, né? O pessoal terceirizado, sem receber em dia seus salários, seu vale transporte, etc. e tal. Agora, vereador Sandro, eu não vou concordar com... Vou lhe chamar de você, por favor. Com você em relação a essa questão... É verdade. Eu tenho filha de 50 anos, viu? Vamos para frente. Então, essa questão dessa contabilidade ser paga, eu acho que essa comissão não deve esperar esse final, não, vereador Santos, vereadora Nina. Eu acho que não faz mal nenhum nós solicitarmos esse esclarecimento amanhã, depois da manhã. Por que não? Inclusive, eu acho que nós estaríamos fazendo o papel de um legislativo, de fiscalizar, que é o nosso papel, e que nós fazemos muito pouco. O legislativo aqui faz muito pouco. Legisla demais e fiscaliza de menos. Eu proponho, não sei o que meus colegas dizem, mas eu proponho que façamos essa indagação, esse pedido de esclarecimento, o mais breve, amanhã, depois de amanhã. Mas eu não vou fazer em nome da comissão, se não houver uma concordância dos outros colegas meus. Alguma dificuldade, vereador Sandro? Então, vamos solicitar, né, as nossas assessoras, vamos preparar já os subsídios. Saber o quê? O vereador... Sim, como é que você... Professora Tássia, que lida muito bem com recursos financeiros, com orçamento, etc. e tal, nós queremos saber o seguinte, como é que se deu... Houve o quê? Houve uma licitação, houve uma tomada de preço? Qual é o percentual realmente? Como é que é feito este pagamento? Quanto é que cada CIMEI recolhe, deixa de receber para poder financiar, ou então, desculpe, financiar não, pagar o... A professora Alzira talvez está lembrando aqui, que é uma pessoa que trabalha no nosso gabinete também, e que pode ouvir alguém dos outros gabinetes. Mas acho que há uma concordância que solicitemos esses esclarecimentos amanhã, depois de amanhã, não vamos aguardar o final. Então, parece que isso está deliberado. Professor, você me permite? Pois não, moção. Eu acho que o questionamento que tem que ser feito é: qual a empresa, quando foi a licitação, qual o período, qual o montante que esta empresa está sendo contratada e para prestar que tipo de serviço. Ou seja, nisso já vai vir resposta. É só os CEMEIs? Porque a gente tem informação que é a mesma empresa que não faz a mesma coisa só os CEMEIs, mas também as escolas. Então, aí já vem esse pacote todo, né? Então, a empresa... Qual é a empresa? Empresa tal. Quando é que foi o contrato? Tanto. A licitação foi quanto? Para prestar serviço a quem? E qual o montante total, né? Eu acho que isso aí, a gente precisa ter isso realmente o mais detalhado possível. Porque, não sei, a depender da resposta que a gente tenha, talvez a gente vai ter que abrir uma CEI para apurar isso, porque muito provavelmente tem escândalo aí nesse meio. E no que depender, eu não vou falar da comissão, porque eu não posso falar da comissão, mas no que depender de mim, essa é uma coisa que eu vou vasculhar até as últimas consequências. Vasculhar profundamente, porque o município, o que se fala é que o município está em crise, não tem condição financeira, não tem recurso, e não dá. Eu fiquei escandalizado com isso. Escandalizado. Além do que, estão sufocando essas escolas.
Se você já não tem estrutura, dinheiro para estrutura, para consertar uma torneira, aí quando chega mais da metade é para pagar um contador? Não é possível. Tem algo errado nesse caminho. Bom, obrigada, vereador Sandro. Vereadora Nina, quer dar alguma palavra? Sem palavras. Por favor, a professora Matilde está querendo também dizer alguma coisa. Só em nome da assessoria. Quando eu vi atentamente, é claro que cada vereador, ao chegar, o importante é isso, cada equipe, ao chegar nas visitas, tem um olhar, por exemplo, um olhar mais diferenciado para o ponto que ele foca. Muito pertinente quando a gente vê a vereadora Eleika, a vereadora Nina, focou mais para o pedagógico. E o vereador Sandro colocou aí que após a conclusão da apresentação do relatório, que acredito se dar na próxima reunião, segunda-feira, só um pequeno entendimento aqui, que eu acho que também uma semana a mais ou a menos não tinha muita coisa. Segunda-feira ele vai apresentar oficialmente, vai aprofundar mais o que ele disse hoje, porque, no meu entendimento, após esse relatório consolidado dessas visitas, vai ter demanda que se brincar para o resto do ano. Porque pode se chamar a secretaria para prestar esclarecimento aqui na comissão, pode pedir outras informações, pode apresentar sugestões. E, nesse caso específico que ele levanta da assessoria contábil, isso é uma coisa que a comissão também já acompanhou desde o ano passado, com desdobramentos, inclusive, positivos dessa assessoria. O que se há de questionar é alguma coisa, como ele colocou aí, a licitação, para quem foi feito, valores, porque essa unidade de uma escola maior tem que pagar o valor do menor, talvez os critérios. Porque nós sabemos que, no caso do CADIM, foi uma questão que foi resolvida, inclusive com a interveniência da comissão e desse escritório de contabilidade. Mas, claro que é pertinente. Agora, para mim, esperaria segunda-feira. Não sei. É só uma opinião aqui, mas podemos fazer. Bom, obrigada. Eu acho que esclarecer é sempre tempo para se esclarecer. Eu confesso que eu continuo defendendo que esclareçamos. Está certo o verbo? Tá? Esclareçamos. Está certo, vereador? Bom, eu queria aqui lembrar que, então, eu acho que em relação... Vou conversar aqui, depois terminado, eu imagino que, a essas alturas, completando com os trabalhos do vereador Sandro e com o vereador Cícero, nós já temos uma fotografia da situação dos CIMEIs. Levanto até aqui, precisaríamos de mais 5. Eu considero, alguém está ali me dizendo que eu acho que a fotografia já está aí, concordam? A foto se usa ainda... Fica uma região. Mas há uma repetição muito grande, nós não vimos diferenças entre as regiões, concordam? Eu acho que essa amostra, essas 2 amostras, no caso serão mais 2, elas refletem a situação de Natal, dos CIMEIs de Natal. Então, não há muita semelhança. Bom, vamos conversar depois aqui na comissão esse ponto, e eu queria apenas lembrar aqui que vai haver uma reunião da Frente Parlamentar do Livro e da Leitura, amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser aqui neste espaço, neste auditório. Então, são muitas frentes. Desde o ano passado, nós fazemos parte da Frente do Livro e da Leitura. Acho que é algo bastante importante num sistema educacional. E amanhã teremos... essa reunião aqui. Tem havido, nas últimas ocasiões do ano passado, né, o pessoal de biblioteca tem se motivado muito para isso. Vamos lembrar que, já falando em livro e leitura, a gente lembra a biblioteca. No ano 2020, todas as escolas do Brasil têm uma lei federal que determina que todas as escolas do Brasil disponham de uma biblioteca. Nós estamos já no ano 2017 e está bem pertinho.
E vamos ver se a gente consegue perseguir. E cada vereador, cada assessor que aqui se encontra, é convidado para amanhã fazer parte desta reunião, porque sem leitura acho difícil a gente caminhar e melhorar, inclusive, este país, este estado e este município. Queria também lembrar, eu queria aqui lembrar também o seguinte: nós fizemos na Zona Norte, esse período que a Câmara se deslocou para a Zona Norte, nós fizemos lá uma reunião com chamada Roda de Conversa. Eu chamo reunião, sou mais antiga, né? Uma roda de conversa com as instituições de educação infantil, e o vereador Sandro, muito curioso. E as escolas de ensino fundamental foram todas convidadas para irem lá, já que nós estávamos na Zona Norte, levantar a situação, numa conversa, a situação dessas instituições na Zona Norte. Depois nós soubemos que aí nós não podemos julgar, mas coincidência ou não, esses diretores foram convocados em 2 ocasiões pelo órgão central, Secretaria da Educação, no mesmo dia e na mesma hora. Coincidência ou não, cada um de nós pode julgar. Mas, de qualquer maneira, os que compareceram lá, que foram 3, seriam 43, porque a Zona Norte detém um percentual muito alto, né, de instituições educacionais, até numerosas, etc. e tal, mas os que foram, os 3, tiveram um desempenho excelente. Então, você veja que, às vezes, quantidade não é qualidade. As pessoas que lá foram realmente nos satisfizeram muito, e aqui fica o registro, a estranheza de ter sido marcada a reunião com os diretores de lá, não é? Talvez para não estarem nessa ocasião, não sei. Aí vai depender de julgamento e a gente pode errar ou não. Nessa ocasião, lá na Zona Norte, nós fomos procurados por um pai de trigêmeos. E eu nunca tinha me parado para pensar o que é você ser uma família, pai e mãe, de gêmeos, de trigêmeos, ou mesmo até de quadrigêmeos. Então, é uma situação muito complexa. E ele gostaria de ser ouvido enquanto pai de trigêmeos, porque tem uma associação que eu não sabia nem que existia. Eu nunca tinha parado para pensar nas repercussões do que é uma família que tem um filho e depois passa a ter 4. O que é que isso significa? Ou mesmo de 1 e passa a ter 3. Então, ele pede, esse pai de trigêmeos, ele está fazendo parte de uma associação de gêmeos e pais de gêmeos e mais. Ele gostaria de ser ouvido pela comissão. Eu acho que nós poderíamos deixar uns 15 minutos, né, 10, 15 minutos nas próximas ocasiões. Isso. Eu queria dizer que, na próxima reunião, já falei até com a vereadora Nina, queria pedir ao vereador Sandro e ao vereador Cício, eu vou chegar atrasada, na próxima segunda-feira. Eu sou professora aposentada da UFRN, que há mais de 20 anos luta por uns precatórios. E vai haver uma reunião, parece que bem fundamental, para tal desatar. E vai ser justamente a segunda-feira, às 14 horas, e eu chegarei um pouco atrasada, que eu vou passar por lá, eu quero a compreensão. Essa situação, são muitos professores envolvidos, sendo que quase 100 já morreram, inclusive o meu marido. Então, realmente é meio ridículo. O Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados da Universidade do Brasil que não teve o direito, plano Bresser Pereira, e lá para trás. Faz mais de 20 anos. Mas vamos adiante. Em relação aqui, tem algum de nós que está por aí, né, por aqui, que queira dar alguma palavra? Então, está tudo bem. Ou está tudo bem ou está tudo mal. Olha, parabenizar pelo trabalho. Eu queria que você transmitisse à professora Vilma o nosso abraço e o nosso desejo de uma recuperação, que estamos esperando. Por favor. Então... Professora, agradecer pela reunião, acho que é extremamente relevante a apresentação desses relatórios, eu acho que o caminho é esse, que sirva de exemplo para as outras comissões. Eu digo muito, os vereadores, eles são a voz do povo, e para que nós sejamos a voz do povo, nós precisamos realmente estar perto dele. Eu digo também, isso já é uma frase que a gente rotineiramente vem repetindo, que o vereador ele é o menor político na escala, mas ele é o mais importante. Ele é o mais importante porque a vida ela acontece nos municípios.
né? Então, isso que nós estamos fazendo, e vamos continuar fazendo mais e mais, é um aprendizado constante que certamente trará bons frutos. Os avanços só ocorrem nesse momento. Até nas adversidades, eu acho muito importante o papel de oposição e situação. Imagine se não tivesse oposição, né? A gente não teria nunca avanços. Muitas vezes a oposição erra, muitas vezes acerta, e assim a gente vai subindo degraus e tendo um país melhor. Quero aqui na minha fala, já caminhando para o final, né, chamar a atenção, só esse final de semana, 6 mulheres assassinadas nesse estado. Por coincidência, eu estive, domingo, dia 21 de maio, foi meu aniversário, eu fui no Nordestão da Roberto Freire, comprar umas coisinhas lá, um material descartável, e uns 4 caixas antes de mim, eu vi um homem gritando com a caixa. E eu fiquei querendo ir lá, e o homem gritava, e eu agoniada querendo ir, mas aí ele saiu feito louco, gritando dentro do supermercado, e coincidentemente ontem, eu vinha da Zona Norte, eu tinha ido para o aniversário do padre André, lá na Pajuçara 2, entrei no Nordestão da Prudente Moraes. Quando eu cheguei na minha vez, a moça do caixa estava chorando muito. Eu disse, mas o que foi? E ela, com muita dificuldade, ela me disse, o homem tinha acabado de agredi-la, ele pegou uma caixinha de cerveja, que estava em promoção, e quando chegou no caixa, não estava em promoção, ele se equivocou. Ele quis jogar a caixa de cerveja em cima dela. Então, é muita coincidência, num interregno de 15 dias, eu ver 2 agressões a mulheres caixas. Então, eu faço aqui um apelo aos proprietários do supermercado em Natal, eu já entrei em contato com as outras vereadoras, nós vamos agir, nós não vamos deixar desse jeito. Inclusive, eu falei lá com os vigilantes, olha, não permitam isso, vocês não podem permitir que as mulheres sejam agredidas dentro de estabelecimentos, entendeu? Tem hora que o bom senso, ele preza, você tem que ir para cima, não pode permitir isso. A sorte dele foi que eu não vi, porque eu acho que eu estava até agora na delegacia, porque não pode humilhar ninguém, mas ainda mais uma mulher cansada, 4 horas da tarde, no dia de domingo, trabalhando e ser agredida. Isso não pode acontecer. Então, as autoridades desse Estado precisam realmente fazer uma campanha forte, né, de conscientização. Eu acho que o amor ele precisa voltar a permear no coração das pessoas. A gente sabe que todo mundo vive numa vida atribulada, de muito movimento, mas a gente tem que parar e ver o outro. A gente tem que parar de olhar só para a gente, né? É a teoria do espelho. A gente não quer que nossos filhos, nossas filhas, nossas mães, nossas tias, nossas irmãs sejam agredidas. Então, por que a gente agride a mãe, as filhas, as irmãs, as sobrinhas dos outros? Então, está na hora de nós fazermos uma reflexão. São essas minhas palavras, presidente. Palavras muito especiais, sobretudo para o ex-sexo fraco. Não é mais sexo fraco, absolutamente, mas nós exigimos, eu hoje resumo numa palavra que seríamos todos mais felizes se vivêssemos mais respeito em todas as circunstâncias de vida. Respeito nos companheiros, entre os parentes, mulheres, homens, crianças, idosos, respeito até inimigo, se você tem. Respeite o seu inimigo, o seu adversário. Pensemos, respeito fará com que todos nós sejamos mais felizes. E desculpe, não estou aqui pregando, mas é uma oportunidade que nós temos aí quantas pessoas nos vendo, nos ouvindo. Vereador Sandro, que é suas palavras. Professora, eu estou já pegando a prática de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso eu tenho aprendido com as mulheres, tem me ensinado muito. Acompanhando aqui o que a vereadora Nina estava falando, isso se dá pelo reflexo da ampliação da violência no estado do Rio Grande do Norte, né? Infelizmente, passamos agora a barreira de 1000 assassinatos no Rio Grande do Norte. A gente está ainda no mês de maio. A gente vai conseguir... Quinto mês, né? De 2015 para 2016, nós tivemos um aumento de mais de 100% de assassinatos. Que já era um horror, já foi assim um horror. Só que de 2016 para 2017, a gente vai aumentar mais de 100%. Quer dizer, a gente vai parar quando nisso, né? Então, óbvio que se a violência aumenta, ela aumenta em todos os setores, né? E as mulheres que historicamente têm sido mais violentadas na história da República Federativa do país, aí
continuam sendo ainda mais... E quando a gente fala em violência, não estou falando em violência só de dar uma tapa no rosto ou de jogar uma caixa de cerveja, não. É de todo tipo de violência. Violência, agressão moral, por exemplo, a forma com que se olha para as mulheres como objetos, sabe? Como uma coisa qualquer, como uma coisa. Não é nem uma coisa qualquer, como uma coisa. Não é? Isso se amplia. E a gente não vê reação do governo estadual. Qual é a reação? Troca o secretário. Troca o comando da polícia. Isso é reação? Qual é a reação prática? Aí alguém diz assim, não, mas tá, e vocês podem fazer o quê? Sim, mas quem é responsável não é a gente para fazer isso, não. Quem foi eleito como governador, inclusive prometendo ser o governador da segurança, que tinha todo um plano para mudar a realidade da insegurança no Estado e que não tinha plano nenhum. O que trouxe para cá foi um plano sucateado do Ceará, que não resolveu o problema de lá e quis implementar aqui, mas que soube fazer viagens internacionais, para a Europa, inclusive, para tentar aprender como fazer essa situação com dinheiro público, não é? E cadê? A gente, na verdade, quer se perguntar, nós queremos perguntar ao chefe do Poder Executivo Estadual, qual é a resposta, governador? É o governador que tem que dar a resposta. E para isso ele tem toda uma equipe. Imagine se é uma equipe qualificada. Agora, tudo passa por ouvir. O chefe do Executivo Estadual ouve os seus assessores, os seus gestores, os seus secretários, os seus quadros técnicos, planeja, faz isso? Não. Então, só de cima para baixo achar que as coisas vão resolver, não vai se resolver. Infelizmente, a gente é com tristeza, é com lamento que a gente vê outros estados, até com recursos financeiros, com aportes menores do que o nosso, que conseguem dar uma resposta do ponto de vista da segurança. Aqui não se consegue. Então a gente não sabe mais o que fazer. Vê agora, recentemente eu tinha tido problema lá da Alcançuz, que foi notícia no Brasil e fora do país. Aí agora, uma semana, Natal registra a maior fuga, não é? A maior fuga da história do Rio Grande do Norte. Aí quando a gente pensa que já viu tudo, amanhã já vai ser a maior, porque já é maior do que essa. Então acaba se banalizando o direito à vida, acaba se banalizando. Antigamente você via um roubo, um assalto, já era algo brutal, você já ficava encandecido. Agora não, agora é assassinato, é esquartejamento. E você vai, quer queira ou quer não, o ser humano vai ficando cada vez mais rígido. Ele começa a olhar para aquele problema como um tapa no rosto de uma mulher, como algo menor. Tipo, não, porque tem gente que foi assassinado, então é só um tapa. É só um palavrão. É só um desrespeito. Ah, isso não é nada. Aí começa banalizando gradativamente e dando uma hierarquia no nível de criminalidade. E não é para ser assim. Crime é crime, não tem hierarquia. Por quê? Hierarquia. Não é? Então, é triste, de fato, essas coisas todas, e a gente acaba perguntando o que é que a gente faz. Nós vamos fazer o quê? O que é que a gente pode fazer? Então é isso. Eu quero assinar embaixo aqui as palavras da vereadora Nina, que nos deixam tristes em algo que ela presenciou, né, que viu em loco, e que isso certamente acontece de rotina nesses supermercados, sejam nas periferias ou não, né? E por fim eu quero dizer da alegria e agradecer nem sei contar as mensagens de ontem, porque são muitas e eu faço questão de responder todas, fiquei até madrugada tentando responder, ainda faltam muitas, mas as mensagens de solidariedade, de carinho, de apreço que as pessoas têm demonstrado, pessoas do povo, pessoas humildes, pessoas desde as analfabetas, as mais graduadas, as mais, enfim, referenciadas, e eu fico muito feliz mesmo aí eu não queria passar de 50 anos, né? Porque quando alguém dizia que eu tinha meio século, eu dizia que era mentira. Mas eu tinha 50 anos, mas não era meu século. Meu século é uma coisa velha, eu não sou velho, né? 50 anos. Aí agora já tem a história da boa ideia, 51. Aí 50 anos, 50, o número do meu partido e tal. 51, uma boa ideia. Aí próximo ano, não sei mais o que 51 do meu partido. Aí agora 51 do seu, né? Aí, próximo ano, eu não sei mais o que é que eu vou fazer, né?
Mas eu quero dizer aqui da felicidade enorme de ter os familiares todos, colegas, assessores, pessoas que eu não conheço, mas que acompanham o nosso trabalho, os vereadores e vereadoras todas cumprimentando. Então, fico muito feliz. Significa dizer que a gente tem uma longa batalha aí para tratar, percorrer, seja ela na política partidária ou fora dela, e dizer da alegria em estar aqui hoje acompanhando, viu, professora Leica, a reunião da Comissão de Educação, aquela jovem linda e talentosa e maravilhosa ali, ó, Suelen Pimentel, minha filha, que veio acompanhar hoje aqui, que ela é admiradora da professora Leica. Eu estou ficando com ciúme já. Estou ficando já, professora. Obrigado. Muita honra. Confesso que os momentos dessa Comissão de Educação me dão muitas alegrias. Então, acho que o tema realmente é um tema que me motiva. Eu acho que é o tema, talvez, mais importante de uma nação. Eu tenho repetido e queria até que vocês observassem isso. Inclusive, os colegas da área de comunicação, vereador Sandro, tem algum tema, algum assunto que se aborde nesta casa que você termina chegando na educação. Não tem saída. Então, para mim, a principal saída deste nosso país é a educação. Só que eu repito aqui o que tenho dito. A educação não traz efeitos imediatos. E pelo fato de sermos um povo de uma cultura muito imediatista, ninguém tem a paciência nem a disposição de investir, de trabalhar na tal da educação. Então, desculpe esse desabafo que a gente fala tanto sobre isso. Vereador Sandro, já disse, parabéns, né? E queria aqui apenas agradecer a todos os que estão aqui presentes. Já está dizendo aqui, trazendo, isso aqui fui eu que dei de presente a mesa, isso aqui, para poder, e eu mesmo parece que eu estou precisando agora. Não é isso? Tudo bem. Estava lá na Câmara, mas voltou, viu? Nós temos aqui uma colega do nosso trabalho, lembrando, nós temos uma audiência marcada para a comissão no dia 12, cujo tema é Escola de Tempo Integral. Nesse instante, nós vamos combinar, quando terminar aqui, com os nossos colegas, se nós conservaríamos este tema, ou, quem sabe, se retomaríamos o tema do Plano Municipal de Educação, que a questão de escola de tempo integral está aí contida. Então, acho que podemos encerrar agradecendo a todos que, direto ou indiretamente, né, participaram dessa nossa... Mas, antes de terminar, eu ainda estou aqui com uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Hoje de manhã, eu tenho uma senhora que trabalha na minha casa, hoje diferente, há mais de 40 anos, e que hoje ela chegou em casa com a notícia que um sobrinho tinha sido assassinado, ontem, às 11 horas da noite. E eu aí fico pensando, essa violência tem a ver com polícia? Tem. Tem que ver com o que mais? Por que nós estamos vivendo? Porque essa foi uma circunstância numa localidade aqui, no município de Seramirim, nosso município, vereador Sandro, que uma desavença, né, entre pessoas daquele pequena localidade, um chegou com uma espingarda para matar o outro rapaz, parece que tinha 26 ou 27 anos. Então, o que é isso? O que é que nós estamos vivendo? E que, numa hora dessa, por que essas relações estão tão atrapalhadas, tão violentas, tão sem respeito e sem amor um pelo outro? Então, como é que se chega facilmente e se mata o outro? Aqui bem perto, minha gente, município de Seramirim. Coqueiros, viu, vereador Sandro? Coqueiros. E a gente compartilha todos os dias. Eu estou ouvindo agora que tantas pessoas foram assassinadas neste fim de semana. E eu acho que a questão de polícia mas não é só a polícia, não. Eu acho que antecede como é que nós estamos nos relacionando enquanto gente. Como é que estão sendo nossas relações? E fica a pergunta, e desculpe, falo demais, né? A professora fala muito, a professora Leica fala demais. Eu agradeço e esperamos, na próxima semana, nos reencontrarmos por aqui, e eu chegarei além do horário. Meus colegas vereadores, porque eu vou primeiro ao UFRN. Muito obrigada. Obrigada a todos que colaboraram aqui conosco. Obrigada.
TV Câmara, a TV do povo de Natal.